Eu tenho uma pergunta para você. Onde você estava no dia do que talvez seja a mais catastrófica... Eu falei errado, da mais catastrófica invasão de rede social, possivelmente em toda a história da internet. Hackers não dormem. Hackers gostam de ficar fuçando os sistemas e as possíveis vulnerabilidades no sistema, sejam vulnerabilidades técnicas ou vulnerabilidades humanas, o que parece inclusive ser o caso desse hack recente de Twitter. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre isso. Nos dias passados aí, você talvez tenha lido sobre um grande hack que rolou no Twitter. E talvez você tenha visto os seus efeitos diretamente. Talvez você tenha visto bilionários como o Jeff Bezos, dono da Amazon, ou o Elon Musk, né, da SpaceX, da Tesla. Talvez você viu esse e outros usuários famosos ou marcas famosas, como foi o caso da própria Apple, tweetando que por causa do Covid-19 estão se sentindo na necessidade de compartilhar um pouco das suas riquezas com a galera que os segue. Então, se você mandar dinheiro para eles numa carteira de Bitcoin lá, eles vão te dar de volta o dobro do que você está depositando. Elon Musk tweetou isso, Jeff Bezos tweetou isso, o Joe Biden, que para os brasileiros que não acompanham muito a política americana, é o ex-vice-presidente durante o governo Obama e agora é candidato democrata à presidência agora nas eleições presidenciais de 2020. Vários outros usuários postaram esse endereço, levando para a mesma carteira de Bitcoin e dizendo, se você doar dinheiro aqui para essa carteira, por causa do Covid-19, a gente quer dar um pouco de dinheiro de volta para a comunidade que nos acompanha, doe dinheiro aqui para essa carteira e a gente devolve o dobro do que você doar, né? Um exemplo que deram, você bota $1.000 em Bitcoin aqui nessa carteira, a gente manda para você $2.000, uma forma bem fácil de dobrar o seu dinheiro. Alguns usuários que foram alvejados pela invasão deixava óbvio que era trabalho de hacker, como por exemplo a Apple. A Apple simplesmente soltar um link de uma carteira de Bitcoin para você enviar dinheiro, eles darem mais dinheiro para você. Uma das empresas mais valiosas da história da raça humana não chegou a esse nível, simplesmente dando dinheiro de graça para as pessoas assim. Então, a Apple tweetar isso deixa bastante evidente que é um hack, né? O candidato presidencial nos Estados Unidos, mesma coisa. Mas, por outro lado, alguns usuários que foram alvejados pela invasão, não seria tão estranho se eles fizessem isso. Como, por exemplo, o youtuber MrBeast, que ele é um multimilionário e que seus vídeos geralmente envolvem algum tipo de filantropia. Teve um vídeo que ele fez que ele comprou uma concessionária de carros usados, uma revenda de carros usados, e aí ele botou os preços lá aleatórios, tipo um carro era $2, um carro era $3, um carro se você levar ele te dava $1.000, ou algum outro falou que agora eu esqueço, e esse é o brand dele. Então ele tweetar, galera, quem mandar dinheiro eu dou o dobro, embora ele nunca tenha pedido dinheiro pra ninguém antes, não seria completamente fora do brand dele. Então se tivessem alvejado só contas como o MrBeast e outros usuários que são famosos por dar dinheiro pro público, esse hack talvez teria ficado, né, passado despercebido. O Twitter demorou pra caramba para agir, foram, eu acho que 2 horas até que eles finalmente tomassem a primeira atitude, o que é bastante tempo. Inclusive, foi tempo suficiente para os hackers roubarem quase $120 mil. E o motivo pelo qual a gente sabe isso é porque o Bitcoin, como os entusiastas sabem, o ledger de Bitcoin, né, que é o registro do que está sendo, das transações que estão sendo feitas de uma carteira, é completamente aberto. Então todo mundo estava vendo, acompanhando, estava dando F5 ali sem parar para ver o número subindo das doações entrando na carteira, né? Eu estava primeiro assim, será que vai chegar a 50 mil? E chegou a 50 mil rapidinho, aí será que vai chegar a 100 mil? Chegou em 100 mil e aí parou ali em 118 mil mais ou menos. Era possível também acompanhar o dinheiro que estava saindo da carteira, não porque os hackers estavam pagando de volta quem estava dando dinheiro, mas na verdade eles estavam provavelmente distribuindo dinheiro para outras carteiras para dificultar, né, a monitoração, o que não vai dificultar tanto assim, até porque agora a CNN acabou de anunciar que o FBI está investigando a situação, porque é uma situação bastante grave, não só pelo dinheiro que foi roubado, mas também pelo nível de acesso que os hackers talvez tiveram a essas contas e as pessoas extremamente influentes que poderiam ter sido vítimas disso aí. Sobre o método do hack, isso foi o que causou mais dúvida, porque inicialmente quando a gente viu, né, o Elon Musk sendo hackeado, o Jeff Bezos sendo hackeado, a primeira coisa que a gente pensa é, esses caras não usavam Two-Factor Authentication, né, que é a autenticação em 2 fatores, o que que significa? Se você não tem isso ligado,
use isso imediatamente em todos os serviços que permitam a função e não use a mesma senha em tudo Em 2020 eu não era para estar tendo que falar isso. Mas não use a mesma senha em tudo e ative o sistema de autenticação em 2 passos. Como é que funciona? O Two-Factor Authentication, né? Tem 2 métodos geralmente usados. O que o Twitter usa é um que não é considerado o mais seguro, que ele te manda, você tenta logar na conta, e aí mesmo que você coloque a senha certinha, ele te manda um SMS pro seu celular e aí ele pede que você coloque o código que você recebeu. Por muito tempo essa tática foi considerada bastante segura, mas hoje já foram descobertas algumas vulnerabilidades nisso, geralmente levando para o lado da engenharia social. Em 2016, vários canais famosos de YouTube foram hackeados usando esse método. Os caras descobriam qual era o número que ia pingar lá, né, com a SMS, e aí eles entravam em contato com a operadora daquele número, fingindo ser o dono, trocava aquele número, né, clonava, na verdade não trocava, desculpa, clonava aquele número para um outro chip, e aí eles usavam, né, ou tentavam logar, o celular clonado recebeu o SMS e eles logavam. Foi assim que vários youtubers influentes perderam os canais em 2016, só que não foram tantos assim. Quando a gente viu que era muita conta grande, né, que obviamente teria o Two-Factor Authentication, por serem contas profissionais, a gente ficou com uma pulga atrás da orelha se perguntando como é que os hackers teriam feito isso. Uma das contas que foram perdidas dessa forma e que os donos confirmaram que tinha Two-Factor Authentication, que deixou todo mundo, nossa, como que eles conseguiram invadir então? Era a conta Gemini, que é uma espécie de serviço de Bitcoin, né, dos irmãos dos gêmeos Winklevoss. Se você assistiu o filme A Rede Social do David Fincher, você conhece os gêmeos que, em teoria, de acordo com a alegação deles, são os gêmeos que estudaram em Harvard, que conheceram eu ia falar o Jesse Eisenberg, que é o nome do ator, que conheceram o Mark Zuckerberg e deram a ideia para ele, de acordo com a alegação que fizeram, né? E eles falaram, olha, a Gemini, a gente tinha Two-Factor Authentication, a gente não sabe como é que os caras conseguiram ganhar acesso. O Twitter também ou não sabe ou ainda não divulgou muito a parada da investigação agora do FBI, porque é muito séria. O que a gente sabe que eles confirmaram, o que a gente já estava suspeitando, é que não foi um ataque alvejando aquelas contas individualmente. Não foi a Apple que perdeu a senha do nada, não foi o Jeff Bezos, não foi o Elon Musk, não foi todos esses caras que do nada perderam as senhas e os seus celulares. O pouco que o Twitter está revelando no momento indica que foi um usuário com acesso de administração, que tem acesso a várias ferramentas internas do Twitter. Essa pessoa foi convencida aos hackers a ceder esse acesso para eles, não sabemos como. Alguém vai perder o emprego bonito se não for processado. E aí, assim, os hackers conseguiam mudar as informações de acesso, mudaram a senha e o e-mail da conta e poder fazer vários tweets. E eles deletavam o tweet pouco tempo depois e tweetavam de novo. Eu suspeito que é para que o tweet esteja sempre no topo das timelines das pessoas que acompanham as contas que foram hackeadas. Agora, o grande problema do acontecido é o seguinte: os hackers tiveram acesso a várias contas importantíssimas, a gente não sabe a extensão do acesso que eles tiveram, mas com certeza devem ter tido acesso a DMs e coisas do tipo, né? Sem contar que eles podiam, por exemplo, né, de acordo com a Casa Branca, a conta do Trump não foi comprometida nessa invasão, mas a gente não sabe o que impediu as pessoas de talvez os hackers porque me parece que não eram apenas contas específicas que eles podiam usar. Me parece, né, eu posso estar errado, mas o Twitter não está sendo tão transparente ainda, mas parece que ganhando esse acesso a contas com acessos com privilégios de administração, eles podiam fazer isso com qualquer conta que eles quisessem. Eu até fiquei curioso de como é que o Trump não tweetou ainda esse esquema de Bitcoin. Eu me pergunto se eles não mexeram na conta do Trump para o BO não ficar mais pesado pro lado deles, talvez, não sei. Mas o perigo é o seguinte: imagina se esses caras com acesso a contas de gente muito influente, eles tweetam, em vez de uma carteira de Bitcoin, que é um esquema que é meio óbvio, eles tweetam que, sei lá, que o Jeff Bezos vai fechar a Amazon. E aí, com isso, as ações da Amazon despencam porque tá todo mundo vendendo naquela incerteza. Ou o Elon Musk, que tem histórico de falar bobagem que causa efeito negativo nas ações das empresas dele, se fala alguma bobagem desse tipo, dizendo que vai desistir da missão da SpaceX e vai vender a empresa, vender todos os assets, e já pensou a merda muito maior? Os hackers fizeram até pouco, se para pensar, porque os hacks que geralmente rolam, que quando invadem, por exemplo, as casas de Bitcoin, né, os exchanges de Bitcoin, tem caso de roubo de milhões de dólares na criptomoeda. E nesse caso foi um hack até bem... Assim, o dano financeiro é relativamente pequeno, né? 118 mil dólares. É claro que as pessoas que perderam o dinheiro é foda, não é pouco dinheiro para eles. Eu fico até surpreso que alguém que entende o suficiente de Bitcoin para ter uma carteira e ter criptomoeda cairia
num golpe tão óbvio. Vale lembrar também que desses 118 mil dólares, boa parte desse dinheiro pode ser dos próprios hackers enviando para a carteira para dar uma imagem de maior legitimidade àquilo. Isso acontece nesse tipo de invasão. Então é possível que o valor real que foi roubado nessa ação é ainda menor. Então é muito esquisito que eles tiveram acesso a contas, né, de gente influente, gente politicamente importante, presumivelmente tiveram acesso a DMs e coisas do tipo e fizeram só um esquema de Bitcoin. Tem muitos especialistas que estão com medo que, tipo, o esquema do Bitcoin foi só para eles finalmente deixarem escancarado que tem acesso, já fizeram tudo que precisavam e agora vão tentar tirar um trocadinho da forma que der. É possível, como a gente está no ano de eleição americana, que eles tiveram acesso de coisa muito mais escabrosa e vão soltar aí quando estiver mais perto da eleição. E agora, por causa dessa invasão, se surgir print, alguma coisa danosa para a carreira política dessas pessoas talvez envolvidas, ninguém vai saber se isso é real, que foi dos hackers, ou se é alguém, né, fazendo uma operação de desinformação, porque agora, né, não tem como saber, mano. Então, isso realça o perigo que essas redes sociais representam, mano. Sem contar que o Twitter, ciente do que estava acontecendo, a única coisa que eles fizeram foi travar as contas verificadas de twittar. Na real, quando isso ficou evidente que estava acontecendo, eles deviam simplesmente ter trancado o serviço completamente, mano. Nos idos lá de 2010, 2011, o Twitter baleava direito. A gente chamava de baleava porque o símbolo do Twitter era uma baleinha, né? Quando dava problema, ficava aquela baleinha. E aí a gente dizia que baleou, né? Saiu do serviço, o serviço saiu do ar. Baleava direto aquela merda naquela época, ninguém morria. Então o Twitter deveria ter tirado a parada do ar na hora. Isso deixou, na minha opinião, evidente assim ao extremo de que essas empresas de redes sociais, eles não se importam nem um mínimo com segurança e privacidade do usuário. A gente fica com muita... Eu vejo o pessoal na internet falando, mas a China tá espionando com os aplicativos, TikTok ainda tá sendo banido de vários lugares, foi banido na Índia, estuda-se a possibilidade de ser banido nos Estados Unidos também, porque o governo chinês tá espionando através desses aplicativos, e é verdade. Só que todas as outras empresas fazem o mesmo, Google, Facebook, Twitter. Você acha que essas empresas têm valor de mercado? Por quê? Porque eles têm muito acesso às nossas vidas, às nossas conexões, à nossa comunicação supostamente privada. Então, isso, se você estava pensando em sair do Twitter, deletar essa porra toda, talvez o Twitter acabou de dar mais um bom motivo para você fazer isso. Eles provaram que, olha, a sua segurança, a sua privacidade, você cair em golpe e tal, a gente está andando com passo de formiga e sem vontade para constatar essas porra aí. E é muito preocupante, mano. Então, se sair alguma coisa bombástica daqui pra eleição, tipo, essa DM aqui do Joe Biden, ou essa DM do Trump, né? Mano, já pensou se eles invadem, a conta do Trump também é alvejada com isso, e os caras fazem algum tweet de coisa, assim, absurda, envolvendo, sei lá, imagina, se o Trump fala que tá agora lançando, né, nesse hack aí, os hackers usando a conta do Trump, fala que lançaram agora um ataque preemptivo contra o Irã, contra a Rússia, sei lá. Mano, é por isso que esse hack saiu barato. Tipo, o pessoal perdeu os 118 mil dólares. Podia ter dado guerra nuclear com essa porra, mano. Já pensou a desgraça? Enfim, dá até medo de pensar, mano. O que você achou do hack? Como sempre, coloque suas opiniões aí embaixo. Tem links aí relevantes à notícia. 2020, um like. É o contrário. 2020, um link, um like. Vou ficando por aqui e até a próxima.